A paz do Senhor, Nessim aqui, compartilhando mais um estudo. E hoje eu quero falar com vocês sobre o Velho Testamento. E por isso nós vamos trazer à tona 3 itens para vocês acompanharem comigo e tenho certeza que será uma bênção essa aula para vocês. Os temas são Tanakh, que é exatamente a Bíblia, né, como a gente conhece, Talmud, que são os estudos posteriores, e Tzitzit, e também um pouquinho sobre Talit. Então, vamos começar com Tanakh. A Bíblia hebraica era chamada de Tanakh. Tanakh era constituída de Torá, Neviim e Ketuvim. Por isso que é Tanakh. Torá, Neviim e Ketuvim. O Tanakh tem 24 livros, e ele é considerado como a lei escrita. Em hebraico seria Torá Shebichtav. A Torá ela tem 5 livros, né, que nós conhecemos, são os 5 primeiros livros do Pentateuco, né? Torá quer dizer ensino. Neviim tem 19 livros, que Neviim quer dizer os profetas, é a segunda parte do Tanakh. Depois nós temos Ketuvim que tem mais 11 livros. 11 livros são as escritas, as escrituras. Vamos tentar falar um pouquinho sobre cada um deles, não de uma forma muito extensa, porque senão é muita coisa, né? Vamos tentar colocar o que eu considerei, por enquanto, o mais importante. O Pentateuco foi ditado por Deus diretamente a Moisés, que escreveu a Torá, e era constituída do livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São os 5 primeiros livros da Torá. Depois nós temos os Neviim, que são os profetas, que é a continuação exatamente do Pentateuco, e ela está dividida em 2 partes. Neviim HaRishonim, que são os primeiros, e Neviim HaAcharonim, que são os últimos. Os primeiros são Josué, Juízes, Samuel, Reis, até a construção do Beit HaMikdash, que é o templo, né? Templo. Depois, as Acharonim, que são os últimos, tem Isaías, Jeremias, etc., que nós já conhecemos. E aí se profetiza sobre todas as nações até hoje. Mas isso não é assunto para hoje. E depois nós temos, então, depois de Torá, Nevim, temos Ketuvim. Ketuvim são as escrituras, são feitas em forma de pergaminhos, por isso que chama pergaminhos, nós vamos falar sobre isso, né? Chama Megilat, por exemplo, a Esther, não é considerado livro, mas é Megilat Esther, porque é um pergaminho. E os livros, as Megilot, os pergaminhos, são Ruth, Esther e Salmos. Isso assim, a grosso modo, para vocês terem uma ideia. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre os livros da Torá, que eu considero os mais importantes, que foram ditados diretamente por Deus a Moisés, que os escreveu fielmente, conforme Deus mandou ele escrever. Então, nós temos Bereshit, que é Gênesis. Então, Gênesis quer dizer no início, quer dizer, Bereshit, na verdade, quer dizer no início, no princípio. O primeiro versículo fala, no princípio, Deus criou, enfim. Por isso que a palavra é no princípio. Bereshit. Shmot é Êxodo. Shmot quer dizer nomes. Vaikra, Levíticos. Vaikra quer dizer, e ele chamou. Bamidbar, Números, quer dizer no deserto. E Dvarim, que é Deuteronômio. Dvarim quer dizer palavras. Vocês terem que começar a ter um conhecimento sobre a situação, o nome de cada um deles. Vamos falar um pouquinho sobre Bereshit. Bereshit, que é Gênesis, né? O que nós vamos encontrar lá? Nós vamos encontrar que Deus se apresenta para a humanidade. Se vocês pegarem o primeiro versículo, Gênesis 1:1, vocês vão ver escrito no princípio, criou Deus o céu e a terra. Nós vamos encontrar nesse livro de Bereshit a origem praticamente de tudo. Do mundo, dos seres humanos, do pecado, do ódio, das raças humanas, o povo de Israel, e tudo mais que vocês conhecem hoje foi tudo originado no Bereshit, né? No primeiro livro da Torá. De 1 a 11, vocês vão encontrar as origens da humanidade. A origem da humanidade. De 12 a 25, vocês vão encontrar a história dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, e José também, quer dizer, vocês vão encontrar Abraham, Isaac, Jacob e Yosef também. Vamos pegar o segundo livro, que é Êxodo. Né? Êxodo Shmot, quer dizer nomes.
é a nossa identidade e o nosso propósito. Em Êxodo, nós vamos ver o primeiro versículo, diz assim: esses, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó, cada um entrou com sua casa. O que relata nesse livro de Êxodo, Shmot? Ele relata os nomes dos filhos de Jacó que foram para o Egito. Ele relata a saída ou libertação dos israelitas do Egito. E relata também a manifestação de Deus no Har Sinai, na montanha do Sinai, e a aliança que ele fez com o povo de Israel. Terceiro livro é Levítico, que é Vaikra. Vaikra e chamou, quer dizer, ele chamou. Ele representa um chamado que cada um de nós tem. Se a gente for ver o primeiro versículo, diz assim: e chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo, etc, etc. Deus, na verdade, tem um chamado individual para cada um de nós. Bom, o livro é constituído por duas partes. Do livro 1 a 16, vocês vão encontrar leis que se referem ao culto que os judeus usam até hoje. Do 17 a 26, vocês vão ver as leis que abrangem a vida do povo, o relacionamento do povo. Agora, por que será que é chamado de Levítico? Por causa da tribo de Levi. O que era a tribo de Levi? Não sei se vocês sabem que todos os sacerdotes eram da tribo de Levi. Todos os sacerdotes que apareceram na história, até hoje não tem mais sacerdotes, mas todos os sacerdotes foram da tribo de Levi. O quarto livro é o Números, que é Bamidbar, nos indicando o seguinte, que o lugar onde Deus mais fala conosco e onde nós estamos totalmente dependentes dele é no deserto. É isso mesmo. É no deserto até mesmo de cada um até hoje. Nos nossos desertos, no nosso deserto, Deus fala mais alto conosco. O que está escrito em Números 1? Falou mais o Senhor a Moisés no deserto de Sinai. Falou mais o Senhor a Moisés no deserto de Sinai. Né? Por que deserto? Porque ele relata a travessia dos israelitas. Por que Números? Porque existia o recenseamento. No capítulo 1, versículo 4 e no 26, vocês vão encontrar exatamente essa parte de recenseamento. O Números é dividido em 3 partes. E essas partes são divididas de acordo com onde acamparam, onde os judeus acamparam. No primeiro, você vai encontrar, ele está no Monte Sinai, o povo. Você só vai encontrar isso no capítulo 1 e no capítulo 10. Depois vocês vão encontrar o povo no deserto, entre o Monte Sinai e a Moabe. E vocês vão encontrar isso entre o 10, 11 e o 21. E depois vocês vão ver na planície de Moabe, que está no capítulo 22 e 36. Ok? E o último livro da parte do Torá, né, que é o Pentateuco, que é o Deuteronômio, Dvarim, que quer dizer palavras, ele repete, na verdade, tudo aquilo que aconteceu a partir da saída do povo do Egito. Até onde? Até a entrada da Terra Prometida, até Canaã. Vocês vão ver isso, está escrito em Deuteronômio, o que está escrito no primeiro versículo. Estas são as palavras, por isso que chama Dvarim. Essas são as palavras que Moisés falou a todo Israel, além do Jordão. Por isso que chama Dvarim. Então, Deuteronômio é uma segunda cópia da lei. Dentro desse livro, vocês vão encontrar 3 discursos distintos de Moisés. O primeiro discurso está em Deuteronômio 1, 4 e 40. No segundo discurso dele está em Deuteronômio 4, está todo escrito aí, vocês podem conferir. E no terceiro discurso também está em Deuteronômio 29, 30 e 20. Deuteronômio 21 e 30 a 20. Ok? Então, aqui nós falamos praticamente, pincelamos a Torá como um todo. Agora, fora isso, não vou falar sobre cada livro propriamente dito, porque senão vai ficar muito longo esse estudo, né? Mas o mais importante que eu quis falar sobre o Pentateuco. Depois nós temos Neviim, que são os profetas, que tem 19 livros. Os primeiros, como a gente falou, os Rishonim,
são Josué, Juízes, Samuel e Reis. E os últimos estão escritos aí, vocês vão ver se tem até estão divididos em dois, os principais e os outros. Os principais são Isaías, Jeremias e Ezequiel, e os outros 12 são Osé, Joel, até Malaquias. Aqui eu coloquei para vocês, se vocês quiserem, depois vocês anotam, ou vocês voltam esse slide, vocês podem copiar isso. Aqui está o nome em hebraico e o nome em português, e como se pronuncia no hebraico. Por exemplo, Yoshua, Shoftim, que são juízes, né? Shmuel, que é Samuel, e assim por diante, né? Malachim, que são os reis. Não vou falar sobre todos eles, senão vai ficar muito longo de novo. Então, vai. Então, aqui mais, né? Até Miqueias, depois até Malaquias, que é Malachim. Depois nós temos Ketuvim. Ketuvim tem 11 livros, são 3 livros proféticos, que é Salmos, Provérbios e Jó. Depois temos as Megilot, como disse para vocês no início, são os rolos, são os pergaminhos, que é o Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Eclesiastes e Esther. E nós temos os livros dos relatos, que é Daniel, que é constituído de Esdras e Neemias, um só livro, e Crônicas. Isso aqui é o resumo geral do que tem nas Ketuvim, nas Escrituras. Depois nós temos os livros poéticos. Né? Os livros poéticos nós temos Salmos, que é o Terrilim, nós temos o livro de Provérbios, que é Mishlei, e temos o livro de Jó, que é Ayob. Muito bom. Ketuvim. Nós temos as Megilot, são os rolos, né, como disse para vocês. Nós temos Shir Hashirim, que é o Cântico dos Cânticos. Temos Ruth. E assim, vocês já falamos sobre, você tem o nome em hebraico e como se pronuncia. Acho que vale a pena vocês verem isso com calma, né? Ketuvim, os livros de relatos, tem o nome de hebraico. Muito bom. Até aí nós falamos praticamente tudo que vocês gostariam de saber. O mais importante que eu queria colocar para vocês era sobre a Torá. Muito bom. Falando sobre o Tanakh, que vocês já tiveram uma ideia geral, eu queria dizer para vocês o seguinte: depois os rabinos tiveram acesso a tudo isso aqui, e os rabinos começaram a se perguntar: o que é isso? Como é que é aquilo? Como é que funciona isso? O que Deus quis dizer aqui? E começaram a analisar a Torá. E eles tiveram várias discussões. Então, depois do Tanakh, apareceu uma Torá que nós chamamos de Talmud, não é Torá, é um Talmud que diz Torá Shebel Peh. É uma Torá oral, quer dizer, é um novas escritas, não é escrita, é novo conhecimento oral, é pós-Tanakh. Então, o que tem dentro do Tanakh? Tem um registro das discussões rabínicas, resultaram desses estudos, dessas discussões, um livro chamado Mishnah, que contém essa lei oral, e depois tem a Gemara, que veio discutir a Mishnah. Isso, em termos gerais, isso que é o Talmud. O Talmud, com essa nova pesquisa que ele estava fazendo sobre o que estava escrito no Tanakh, ele conseguiu desenvolver, para vocês terem uma ideia, 613 novos mandamentos. É isso mesmo. Existiam os 10 mandamentos, todo mundo conhece, mas eles instituíram mais 613 mandamentos. E esses 613 mandamentos são divididos em 2 grandes grupos. Então, tem 248 mandamentos positivos, ou seja, isto pode, faça isso, faça aquilo, né? Faça, né? Positivo. E esses 248 positivos, eles têm uma representação, de acordo com os estudos rabínicos, do número de ossos que tem no corpo humano. Parece que no nosso corpo humano existem 248 ossos. Por isso que são 248 mandamentos positivos. Faça isso. E, além disso, tem 365 negativos. O que quer dizer negativos? Quer dizer, não pode isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo. Isso vem representar o quê? O número de dias de um ano solar. Ou seja, cada dia tem uma coisa que você não possa fazer. Ok? Muito bem. Agora vamos falar um pouquinho do talit. Talit e tzitzit. Você já sabe que é a talit, né? O talit é uma vestimenta utilizada pelos judeus, normalmente nas orações, nas sinagogas, e ele tem em suas extremidades 4 franjas, cujo nome é tzitzit.
De onde é que surgiu isso? Se vocês forem ver em Números 15, 37 a 41, vocês vão ver, falou o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e dize-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas para suas gerações e nas franjas das bordas ponham um cordão azul, de azul, né? E as franjas vos serão para que, vendo-as, vos lembre de todos os mandamentos do Senhor. Ou seja, na verdade, isso aqui é um mandamento. E também vocês podem saber de que Jesus usava, né? Inclusive tem aquela história que eu não trouxe aqui, mas estou lembrando agora, daquela que tinha um sangramento e não conseguia. E ela ouviu falar de Jesus e alguma coisa dizia para ela que se ela somente tocasse nas franjas dele, ela se curaria. Ela foi no meio da multidão e simplesmente ao tocar o tzitzit de Jesus, ela se curou, tanto que Jesus falou: quem tocou em mim? Eu senti que uma força saiu de mim. Depois vocês podem procurar isso na Bíblia, vocês vão ver. Tzitzit. Talit e tzitzit. Agora eu trouxe para vocês esse tzitzit, na verdade, em um pouco de detalhes, para que a gente possa entender a respeito desses 613 mandamentos. A palavra tzitzit, que é o tzadik, yud, taf, ela tem uma representação numérica. Como vocês sabem, os números não existem no hebraico, então cada letra tem uma equivalência numérica. Se a gente somar essas equivalências, que daria exatamente 410, 90, 10 e 90, como está aí no slide, vocês vão entender de que isso tudo somado dá 600. A palavra tzitzit, então, tem um valor de 600. Se vocês considerarem que um tzitzit ele tem 5 jogos de nó, vocês podem ver pela imagem aí, e cada nó tem 8 fios. Se vocês somarem 600 com 8 com 5, vocês vão encontrar 613. 613. Para que existe isso? Para que as pessoas, usando o talit, lembrem, de acordo com esse versículo que eu acabei de ler para vocês, lembrem dos mandamentos de Deus. Claro que naquele tempo não eram 613, mas enfim, isso aqui é coisa de rabinos e de judeus que tentaram adaptar tudo isso aqui, mas são 613. Vocês acham que é muito 613? Vocês avaliam quanto é que vocês acham isso razoável. Aliás, eu poderia até perguntar para vocês, vocês acham que algum... até os rabinos, você acha que tem muito rabino que conhece 613 mandamentos, assim, de cor, para poder obedecê-los? Enfim, eu trouxe para vocês aqui os 613 mandamentos nos slides. Eu vou passar aqui devagarzinho para que vocês possam, se quiserem, anotar ou parar o vídeo e vocês copiam, vocês fazem disso da melhor forma que vocês quiserem. De qualquer forma, eu não vou citar aqui nenhum deles, mas se alguém se interessar, se alguém tiver realmente um interesse em ter isso aqui na mão dele, por favor, me peça no grupo, ou peça da forma que vocês quiserem me contactar. Eu preparo isso aqui sei lá, no e-mail e mando para vocês, então coloco para vocês no WhatsApp de vocês, tá bom? Então está aqui até o 200, 225, está aqui 250, 270, ok? Está tudo aí, né? Eu tentei colocar da forma mais interessante para que vocês possam aproveitar disso, né? Vou continuar vendo aqui. Estão anotando tudo? Vocês acham que é fácil seguir 603 mandamentos? Eu não sei não, mas de qualquer forma é assim que eles, né, que eles acharam que é válido. Vocês fazem o julgamento que vocês quiserem. Vocês querem saber se eu segui isso? Eu nunca tive conhecimento, aliás, até hoje eu não conheço. Não tem como decorar tudo isso. Na minha pequena cabeça, eu não consigo decorar 613 regras para eu me conduzir na vida. Então, eu sigo basicamente aquelas 10 básicas, 10 ditos que são chamados de mandamentos, né? Ok? Então, tá aí. Agora, eu gostaria de pedir a vocês, primeiro, eu quero agradecer que vocês todos estiveram aqui, ouvindo tudo que eu disse. Quero pedir para vocês fecharem seus olhos, coloquem a mão no coração e vamos orar juntos. Vamos agradecer a Deus pelo momento que nós estamos vivendo agora. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo.
Aqui foi a sua palavra, conforme o Senhor me orientou. Espero que eu tenha sido fiel a todo o conhecimento que o Senhor me deixou, Senhor. Obrigado, Senhor, por tomar conta da nossa família, da minha família, da família do pastor e da pastora Suzy, dos pastores da igreja, dos presbíteros, dos líderes, dos membros, todos da igreja, Senhor, e todos os seus parentes. Senhor, cuida de todas as pessoas que estão nas orações do pastor João, da pastora Suzy, todas as pessoas que estão pedindo oração, por qualquer que seja o motivo, Senhor, cuida de cada um deles. Essas pessoas que estão doentes em casa, estão internadas por Covid, estão numa situação difícil, a família aflita, Senhor. As pessoas que vieram fazer falta, Senhor, conforte a família de cada um deles, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado por tomar conta da minha família, dos meus filhos, dos meus netos. Meu Deus, obrigado pela minha neta que deve chegar logo esse mês ainda, Senhor. Obrigado, Senhor, pela minha bisneta, Senhor. Estou ficando muito feliz com tudo isso, Senhor. Muito obrigado por tudo. Obrigado. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. E a você, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida. E obrigado por tudo, em nome de Jesus.